Cláudio, como você percebe o caminhar da pesquisa histórica do campo das vertentes e no que isso influenciou a história e a historiografia da nossa região? Acho que para responder esta questão, eu acho que nós temos que definir algumas categorias. A primeira coisa que eu penso é como que nós definimos passado. A ideia do passado como um elemento sacralizado e que não muda, portanto, a gente vai ter um passado fixado, nos traz problemas para o entendimento da história e para o entendimento da historiografia. Portanto, se eu tenho uma fonte ou livros que são tratados a partir dessa sacralidade como fonte, é impossível pensar numa revisão dentro da história. E para isso eu vou te contar uma historinha. No teatro grego, tem uma peça de teatro chamada Édipo Rei. Eu não vou contar a historinha do Édipo Rei não, mas o Édipo Rei, ele sai caminhando, ele acaba matando o pai e casa com a mãe. Toda essa história foi pensada a partir do que a Esfinge falou para ele. A nossa tendência normal, comum, é só a gente problematizar o caminhar do Édipo Rei. A gente não problematiza a Esfinge. Por que que a Esfinge indicou para ele que ele iria matar o pai e casar com a mãe, já que existia alguns conflitos familiares e ele próprio nasceu de uma linhagem e foi morar em outro lugar? A Esfinge sabia disso, mas a gente não problematiza a Esfinge. Da mesma forma, na maioria das vezes, a gente não problematiza a fonte. Aí, para isso, eu vou te contar uma outra historinha. Eu desenvolvi um projeto em São João del Rei a partir de um livro que foi editado a partir de uma tese da UFMG, uma tese que ganhou prêmios, que foi um trabalho sobre a história do circo nas Minas Gerais. E essa tese fez um levantamento enorme em quase todos os municípios do estado de Minas Gerais. Dessa tese, eu peguei somente as fontes que indicavam a cidade de São João del Rei. Porque as fontes de São João del Rei foi utilizado um livro como base de São João del Rei. Então, eu fui nessa tese e busquei onde que estava sendo citado esse livro da cidade de São João del Rei. E fui atrás das fontes desse livro de São João del Rei. O livro de São João del Rei tinha erros. Ao fazer a transcrição de jornais e documentos do século XVIII e do século XIX para o livro, teve alguns equívocos. E como a tese estava embasada neste livro, a tese replicou os equívocos nesse livro primeiro. Você diz no sentido de ter modificado o passado? Sim. Porque na hora dele fazer a transcrição, ele cometeu alguns erros, alguns deslizes. Na hora da formatação do livro, engoliu partes do jornal, como por exemplo, o jornal tinha um cabeçalho. Na hora que passou para o livro, sumiu o cabeçalho. E o cabeçalho era importante. Então o meu projeto foi rever todas as fontes indicadas nesse livro que ganhou vários prêmios. Nós podemos indicar que houve erros ou acertos? Não. Nós podemos indicar que é necessário revisitar as fontes. As fontes não podem ser vistas como uma esfinge sacralizadas, no sentido aurático de uma obra de arte, onde ela me traz um passado de imediato fixado. Fonte histórica deve ser sempre revisitada, com possibilidades para novas interpretações. Dito isto, quero indicar que, enquanto nós permanecermos sacralizando determinados livros de historiadores amadores da cidade de Barbacena, nós estaremos, de certa maneira, fixando um passado, sacralizando um passado. E se eu pretendo fazer a história de povos originários
e de povos tradicionais, se eu vou fazer a história da minoria, eu preciso necessariamente reescrever o passado. Portanto, eu caio numa contradição. Se eu quero reescrever o passado, como que eu mantenho a sacralidade das fontes? A fonte precisa ser profanada. Ela precisa ser trazida para a terra, perder essa aura da sabedoria e essa aura da verdade. Você acha que, então, nesse caso, o passado ele vai ter uma carga de presente cada vez maior quando eu revisitar esse passado, essa fonte? No meu entendimento de história, o passado está cheio de presente e não o contrário. O presente está cheio de passado. Por que isso? Porque eu preciso a todo instante mudar o passado. Se eu não mudo o passado dos povos originários, eles serão sempre, desculpa o termo, índios. A nomenclatura de índio para indígena já nos indica que nós mudamos o passado. Sim, com certeza. Só na mudança do termo já indicou que esse passado foi alterado. Portanto, o passado é fixado pelo homem branco, rico e de poder e letrado. Por isso que a fonte tem que ser revisitada. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos cair no discurso moral de quem faz história a partir da fixação de um passado. Não significa erro, acerto ou falta de caráter, não isso. Mas caminhos possíveis de se pensar a história. Para o meu entendimento, a partir de uma ideia do materialismo histórico dialético, eu preciso sempre dialetizar categorias do passado com categorias do presente. Cláudio, aproveitando toda essa sua colocação, nós estamos vivendo em Barbacena um momento de retorno ao passado, mas um retorno ao passado que procura fugir um pouco das chamadas obras clássicas, que vem de encontro um pouco ao que você está fazendo. Nós temos alguns símbolos literários, históricos de nossa cidade, que viveram numa época em que eu não tinha acervo, eu não tinha nem fontes primárias. Como que fica essa história que a gente tem que desacralizar? Como desacralizar essa história? Eu preciso revisitar o clássico associando outras possibilidades de fontes. Nós tivemos uma grande discussão no final dos anos 80, com a aproximação do fim do século. Nós tivemos uma reviravolta no fazer ciência. E nós tivemos uma reviravolta no próprio campo da história. Antes, a história estava atrelada ao campo da antropologia, a partir de uma ideia de vestígios fixados, estão fixados no tempo. E isso, de certa maneira, foi rompido um pouco. E hoje a história está mais próxima da literatura. Partindo do pressuposto, que loucura, partindo do pressuposto de que, da mesma forma que eu construo narrativa, eu também construo história. Portanto, qual a diferença da literatura para a história? O retorno à fonte. O que diz que eu estou fazendo história ou que eu estou construindo um pensamento para a historiografia é como que eu olho a fonte. Como vai ser esse novo caminhar? Como vai ser essa nova busca dessa história, dessas narrativas diferentes, né? Agora nós estamos... se a gente entra nessa discussão das narrativas, na realidade a gente está entrando no campo político. Porque a direita, o próprio discurso neoliberal, para tentar reproduzir o capital, ele retoma determinados conceitos, e inclusive conceitos da esquerda, e dá uma deslocada no seu sentido. A narrativa é um elemento importantíssimo para os povos originários e para os povos tradicionais. Porque a questão de ser letrado e a questão da escrita, isso vem do Ocidente.
Portanto, a base para o pensamento dos povos tradicionais está na contação de história. A contação de história só é possível pela memória. Mas o termo narrativa foi apropriado pelos neoliberais e foi apropriado também pela extrema-direita, onde nós perdemos o sentido do que é narrativa. A narrativa nos impõe um saber que é semelhante ao saber do sujeito que está no leito de morte. Quando ele vai morrer, e eu posso falar isso pela experiência de morte, ou pela proximidade da experiência de morte, quando o sujeito vai morrer e ele chama os familiares, eu preciso dar um recado a todos. Esta fala desse sujeito está carregada de verdade e está carregada de poder. A narrativa do povo originário tem esse poder, o poder do moribundo. O poder do moribundo deve ser pensado a partir das mãos, dos olhos e da alma. Acho que são 3 categorias que devem estar presentes quando eu penso em narrativa. Agora, a extrema-direita e os neoliberais se apropriam deste conceito, eliminando todos esses 3 elementos, porque está simplesmente na fake news. Portanto, não há nenhuma interioridade e nenhum discurso de verdade. Ao discutir a narrativa dos povos originários, eu preciso fazer uma discussão filosófica do conceito de memória. E quem pode discutir memória é só a filosofia e só a história. Portanto, que tipo de memória... Eu vou mudar minha fala. Portanto, como que eu posso ouvir a história contada desse sujeito? Não pode ser a partir de uma ideia de verdade ou não. Porque se ele me traz uma transmissibilidade da tradição, só por ser essa transmissibilidade já contém uma verdade. Se eu penso em povos originários, em povos tradicionais, eu acho que tem 3 categorias que devem ser basilares para a escuta desse povo. 1. Quais são os princípios que norteiam, princípios estruturantes e princípios estruturadores que norteiam essa história que está sendo contada? Portanto, eu tenho que entender quais são esses princípios. Porque, a partir dessas ideias de princípio estruturadores e estruturantes que estão na fala, elas me indicam se esse sujeito é tal índio ou não. É de qual etnia? Aí eu preciso saber, dentro da história, mais sobre cada etnia e eu poder vincular o que esse sujeito está falando a partir desses princípios. 2. Eu preciso entender quais são os rituais. Pode ser rituais cotidianos do escovar o dente. Quais são os rituais que me indicam que existe uma transmissibilidade deste passado no aqui e agora? Então, princípios norteadores estruturados e estruturantes. Quais são os rituais? E o terceiro, quais são os caminhos metodológicos ou os caminhos pedagógicos que estão presentes na cultura popular de transmissibilidade deste passado? A partir dessas 3 categorias, mesmo eu não tendo vestígios, mas eu tenho a memória, eu preciso entender como que eu avalio essa memória. Eu acredito, que é o que eu faço, que essa memória é a partir desses 3 princípios. Portanto, é na materialidade do cotidiano, do povo originário, na sua reprodução ampliada da vida, que esses 3 elementos devem estar presentes. E eu, como ouvinte, e com o meu olhar, eu preciso perceber que eles estão me indicando qual é o passado deles. Por que eu estou falando tudo isso? O passado fixado se assemelha à ideia de Gênesis, que está na Bíblia. Deus
Do primeiro ao último dia, foi lá e criou tudo com o seu dedinho. Origem é diferente de Gênesis. Eu não posso fazer história por uma vinculação ao sagrado numa ideia de Gênesis. O meu passado é origem, mas a origem pode acontecer a qualquer momento. Certo. Você me remeteu um pouco aos saberes e fazeres de uma comunidade tradicional ou originária, né? Hoje em dia a gente tem uma ideia de que eles têm que continuar fazendo a mesma coisa que eles faziam lá no nosso passado. Não. É impossível, porque é altamente paradoxal. A tradição se mantém só porque ela altera. Certo. A discussão que eu preciso ter é uma discussão conceitual, quando eu estou fazendo história, da diferença entre a ideia de vestígio e a ideia de rastro. Vestígio se assemelha a uma ideia aurática da obra de arte. Você, quando na frente de uma tela, de um quadro ou de um filme, que você tem um espanto, que você tem um gozo intelectual a partir do belo ou a partir da feiura, esse elemento aurático já te remete a um determinado passado para entendimento daquela obra de arte. O vestígio tem esse lugar. Vestígio e aura eles pertencem à mesma moeda. É o inverso. Já o rastro? O rastro, não necessariamente o elemento está presente. É pelas fontes que eu vou tentando descobrir o que me resta. Certo. O resto é aquilo que sobra. O resto é aquilo que excede. Se ele excede, o resto me dá o todo. Entendi. Portanto, eu não posso pensar povos originários. Eu vou mudar minha fala. É limitador pensar povos originários somente a partir da ideia de vestígio. Certo. Nós temos aqui também uma questão de... Nós temos como originários aqui os indígenas em nossa região. Os povos tradicionais, nós temos Barbacena, tem um débito muito grande, vamos assim dizer, econômico com italianos, com alemães. Eles são originários, né, em seu espaço, certo? Como que eu faço essa conjunção hoje, povos originários, povos tradicionais? Que tipo de política vai girar em torno que faça os dois equivalentes? Eu fico pensando, como eu venho de uma tradição materialista e também dialética, eu fico pensando quais seriam os campos antagônicos que eu preciso juntar e pensar que tipo de movimento está no entre. Então, eu fico pensando numa ideia de economia e numa ideia de cultura, como polos antagônicos. De que forma que eu posso pensar os povos originários ou os povos tradicionais a partir da economia, que está dentro do sistema do capital, mas que ao mesmo tempo são produtores de cultura. No sentido de cultura que eles produzem, que é totalmente distinta dos modos de produção do capital. Vou citar um exemplo que não é nada de povo originário, mas que nos remete a essa ideia de economia e cultura. Vamos pensar o ponto de partida. O ponto de partida ocupa um espaço de indústria. Indústria como reprodução do capital. Mas eles começam a partir, anterior a essa ocupação, eles começam a partir de um projeto cultural, que é o CAP, numa produção de cultura a partir de um trabalho associado, de um trabalho cooperativo, onde eu tenho o lucro, que eu ganho o ingresso deles, porque eu participo do CAP, então eu participo, num primeiro momento, a partir da economia, numa visão de capital. Eu dou dinheiro para o ponto de partida.
Eu tenho, em troca, um trabalho associado artístico que me permite assisti-los a partir de alguns privilégios, porque eu participei com capital. O ponto de partida, eles conseguem, a partir do tempo e espaço da indústria, espaço vinculado a uma reprodução do capital, fazer uma produção artística a partir de um coletivo, que são outros modos de fazer além do capital, porque está no trabalho associativo, não num confronto direto com o capital, mas possibilitando outras formas de agir dentro do próprio sistema capitalista. O ponto de partida pelo trabalho associativo consegue, portanto, alterar diretamente na cultura. Por que eu estou contando essa historinha? Porque eu não posso pensar economia, pensar cultura dos povos originários simplesmente a partir do modelo da reprodução do capital. Isso é nosso e é ocidental. Eles não estavam lá pensando em mais-valia e não estavam lá pensando em lucro. Eles têm um outro entendimento do trabalho coletivo. Portanto, o meu olhar para com eles, eu devo pensar de que forma que eles estão produzindo no seu próprio cotidiano, a partir dessa estrutura associativa, e de que forma que eles possibilitam nós aqui enfrentar o capital. Porque eles estão numa reprodução ampliada de vida muito mais rica do que a nossa. Porque a nossa está pautada simplesmente no fetiche do capital. Entendi. Então são visões completamente diferentes. O que eu estou querendo indicar é que para que eu possa fazer a história desse povo originário, eu não posso ir com o meu olhar de capital. Certo. Não, isso eu entendi. Eu preciso olhar, eu preciso mudar o meu olhar para chegar lá e conversar com eles. Sim. E às vezes a gente não muda esse olhar, né? Quais são os princípios que eles vão indicar para mim? Por quê? É muito simples, sempre a gente fala isso. O seu objeto de análise precisa falar para você. O seu objeto de análise te indica como que você vai analisar. Mas você tem que estar aberto. Certo. Você tem que estar aberto para o encontro, para esse olhar. Então, essa narrativa dos povos originários tem que ser pensada a partir daqueles 3 princípios que eu falei anteriormente. Como você é ligado à área educacional, Sim. sei que talvez você não tenha esse dado, como fica a nossa principal universidade pública é a de São João del Rei. Sim. Como fica essa questão dos povos originários e dos povos tradicionais no ensino universitário, em nossa região, Campo das Vertentes? O que eu sei informar da UFSJ, eu sou do curso de teatro. Eu sou do Departamento de Artes da Cena e eu trabalho na graduação e licenciatura, na formação de professor de arte e também trabalho no mestrado, que é um mestrado em artes cênicas. As informações que eu tenho é que no curso de História nós temos disciplinas que trabalham especificamente para entendimento desse universo brasileiro e América Latina, dos povos originários. No meu mestrado, o que nós temos mais discussões vinculadas a Candomblé e Umbanda. Então, nós temos algumas dissertações numa discussão, que é um conceito que está vinculado à arte, numa discussão a partir da ideia de performance, com um dado importante. Quando nós estamos pensando em ritual, o nosso entendimento é pela arte, não é pela ideia do sagrado, porque senão a gente desmerece os elementos estéticos elaborados pelos povos originários. Qual é a nossa tendência primeira? Se eles fazem tal objeto, é só por Deus. Então, a gente fica vinculado a uma produção, a uma ideia de produto somente ao sagrado.
E com isso nós eliminamos o discurso estético. Certo. A arte, no caso. A arte. Portanto, quando lá no mestrado nós estamos discutindo os povos negros, a Umbanda, quais são os desdobramentos dos seus rituais, nós estamos pensando na estética, na arte e tentando desconstruir essa visão apenas pelo sagrado. Então, no caso, a identidade deles, não é isso? A arte representa um pouco a identidade. Agora, eu, como sou marxista, dialético e materialista, eu tomo muito cuidado para entrar na discussão das identidades. Tá. Por quê? Por que eu tomo muito cuidado? Porque minha primeira preocupação é classe social. A minha primeira preocupação é trabalho, é a noção de trabalho. E a noção de trabalho não é simplesmente a noção de trabalho que está no capital, fetichizado, onde o sujeito perde a noção do que ele mesmo está produzindo, porque ele só tem a noção de salário no final do mês. Os povos originários nos dão uma outra noção de trabalho, que é um trabalho vinculado à natureza. Uma noção de trabalho, de formação total do sujeito. Sem reprodução, né? Sem reprodução, mas ampliação da vida. Então, a ideia de trabalho que eu milito está muito mais próximo da ideia de trabalho dos povos originários que do trabalho capitalista, que eu vou lá, que trabalho de 7 a 5 e só recebo o salário. E não tenho nenhuma outra formação. Portanto, eu viro máquina. Então, longe dessa ideia mecanizada de trabalhador, eu entendo o trabalho como elemento formador do sujeito que está lá no povo originário. Portanto, nós precisamos nos desnudar dos nossos preconceitos, da ideia de que quem tem o saber somos nós.